Olá, pessoal! Aqui quem está falando é a Prof. Laís, da disciplina de Filosofia. O tema da nossa unidade é descobrir o que existe. E hoje a gente vai fazer uma revisão bem objetiva de alguns conteúdos que foram trabalhados ao longo desse período que vocês estão realizando as atividades em casa. Então, espero que ajude vocês um pouquinho do que eu vou trazer aqui. A primeira questão para a gente pensar e que apareceu nas atividades enviada para vocês foi essas duas palavrinhas e a gente tentar compreender a relação dela, da imaginação e a realidade. A gente tem, ou tinha, estudado alguns conteúdos a respeito dessa busca do conhecimento, que é o que essa disciplina da filosofia ela propõe, né? Pensando que o termo filosofia significa o amor à sabedoria. Então, ela busca surgir na gente essa necessidade de estar sempre em busca do conhecimento da realidade e das coisas. Então, a gente viu a contribuição de como os 5 sentidos eles são importantes, né? Porque através deles a gente tem um conhecimento da realidade, através né, dos nossos olhos, ouvidos, né, do tato, olfato, enfim, dos 5 sentidos. E a gente trabalhou a questão da aparência, de como que a aparência, ela não dá conta de fazer com que a gente conheça a totalidade da realidade e de determinada coisa, né? Às vezes a aparência, muitas vezes, ela é falsa, ela não traduz o que realmente é. Então, a gente tem trabalhado vários conteúdos, assim, que são importantes para esse processo e essa busca do conhecimento que a filosofia propõe. E dentro desse processo, a gente vai pensar essa questão da imaginação. Será que a imaginação ela é importante para esse processo de conhecimento da realidade? Como que a gente pensa essa relação da imaginação? Então, um importante filósofo chamado Aristóteles, que eu já comentei um pouco sobre ele em sala, ele estudou a respeito disso e investigou, então, qual é a contribuição que a imaginação ela traz para essa busca do conhecimento. Primeiro, vamos definir o conceito de imaginação segundo esse filósofo. Para ele, a imaginação é a capacidade que temos de formar imagens ou representações de algo de acordo com a memória, o desejo, a motivação, a linguagem e o pensamento de cada um, né? Então, aquilo que a gente já tem de representação desse mundo e de tudo que habita nele, a gente potencializa isso a criação de algo novo, de algo a mais da realidade. Mas então percebam que dentro do conceito de imaginação está ligado a algumas questões que a gente já tem de memória a respeito da realidade. Então ela é uma junção daquilo que a gente vai criar no nosso imaginário e daquilo que a gente já tem no nosso pensamento. Aí vocês fizeram, para vocês perceberem essa relação, foi proposto a atividade ali do livro didático da página 17, onde vocês tinham que representar em uma parte um cavalo, né, que é um animal bem familiar, que todo mundo já tem em mente na sua memória, como um cavalo é, que cor é, enfim. E do lado, uma quimera, que é um conceito da mitologia grega. Então, para vocês entenderem, não sei se todos conseguiram realizar essa atividade, mas definindo então esse termo, que se refere a um híbrido de 2 ou mais animais, né? Então, seriam as imagens
por exemplo, de um cavalo misturado com um jacaré. Ou mais de 2 animais misturados. Poderia ser um jacaré e um cachorro e um gato. Então, quimera se refere a um termo conhecido como híbrido, que é a mistura de 2 ou mais animais. Então, eu coloquei aqui, que tem na apostila de vocês também, um cavalo chamado Pégasus, da mitologia grega, né, que tem essa junção do cavalo e do pássaro. E aí, essa atividade, ela tinha como objetivo fazer vocês estabelecerem, então, essa relação entre o que vocês imaginaram e representaram, né, ali no desenho da quimera, com a realidade do que realmente é um cavalo. Considerando, né, então, que o cavalo, ele é um ser conhecido já a todos. E que é muito visto através em filme, fotos ou mesmo pessoalmente. Então, através, é bem provável que a imagem que algum de vocês me enviaram da atividade, elas representem um exemplo com aspecto semelhante aos de um animal real, né? Independente do animal que vocês fizeram a mistura ali da quimera. Mas deu para perceber vários aspectos semelhantes de um animal real. Então, ainda que haja a variação das formas, de cores e de tamanhos, existe essa relação entre o que vocês imaginaram e tentaram criar, mas ainda com muitos aspectos semelhantes dos animais reais, mesmo desconhecidos por vocês. Então, essa relação da imaginação para essa busca do conhecimento, ela não tem, de fato, muito compromisso em representar corretamente a realidade, mas ela apresenta aspectos semelhantes, tá? Então, a mitologia, né, que a filosofia, ela surge do pensamento mítico, então, em vários estudos dos filósofos, aparece muito essa separação entre o pensamento mítico da filosofia, ela não se deu de forma repentina, mas ainda muito dos filósofos utilizaram da mitologia grega para justificar e para ilustrar os problemas que eles estavam propondo e problematizando nos seus estudos, como a gente viu com o estudo do mito da caverna, quando a gente estava estudando aquele termo a respeito da aparência, de como a aparência ela é enganosa. Não sei se vocês vão lembrar. Mas enfim, então a mitologia, a literatura, a poesia, o cinema, o teatro e outras formas de arte, elas são exemplos de conhecimento que se constroem com base nessa capacidade imaginativa do ser humano. Então, não é que a imaginação, ela não tenha totalmente esse compromisso de representar corretamente a realidade, que ela deve ser deixada de lado e não exercitada, né? Ela é muito importante para a gente potencializar em nós essa atitude criativa e de exercício da nossa mente. Então, na filosofia, é muito importante isso. Assim como quando a gente estuda os mitos, né, que lá quando vocês estiverem no primeiro ano do ensino médio, vocês vão estudar a respeito dessa passagem do pensamento mítico para a filosofia, e vocês vão ver que sempre quando a gente pensa em mito, a gente já relaciona como algo falso. Mas na filosofia a gente trabalha que essa questão, né, mais imaginativa, que a gente está usando como exemplo as criações dos mitos, eles devem ser entendidos como uma forma de apreensão da realidade, como um tipo de conhecimento também, e que não deve ser desconsiderado, né? Ele deve ser respeitado e entendido que é uma forma de apreensão da realidade, assim como na literatura a gente vê, na poesia, no cinema e no teatro. Então, são exemplos de conhecimento que se constrói com base nessa capacidade
que todos nós seres humanos têm. Então, nossa aula, ela continua e termina para a gente tentando compreender esse outro filósofo, que também é abordado na apostila de vocês, que é o Sartre. Cada um vai pronunciar de um jeito, eu não sou muito boa no meu inglês, mas eu pronuncio assim. Então, ali, esse filósofo, ele viveu ali durante o século XX e ele destacou uma diferença fundamental entre os modos de existir das coisas e das pessoas. Então, coisas, ele definiu como aquelas que se referem às questões pensadas e planejadas por alguém antes de existirem. E pessoas, elas nascem, ou seja, começam a existir, em seguida planejam seus próprios modos de ser, pensar e agir. Então, é um conceito importante para vocês, pensando que a nossa unidade ela tem como proposta esse tema, né, de pensar esses diferentes modos de descobrir o que existe, esses modos de existir. É importante a gente ter essas duas definições entre coisas e pessoas. Então, coisas, elas são pensadas e planejadas por alguém antes de existir. E nós, seres humanos, não. A gente nasce e depois a gente planeja e pensa e age e convive. Né? Diferente, é importante a gente notar essas duas diferenças. Então, nossa aula de hoje fica por aqui, gente. Eu espero que tenha ajudado a relembrar alguns conceitos. E, bom, estudos para vocês. Eu espero que esse tempo de quarentena ela passe logo e a gente possa estar juntos em sala para construir esse conhecimento que a filosofia ela nos propõe e que contribui tanto para a nossa formação. Abraço para vocês.